Olá, boa noite. Boa noite. Episcopado Brasileiro inicia Assembleia Geral em Aparecida. Presidência da CNBB faz balanço da gestão que termina este ano. No encontro, religiosos votam para eleger novo presidente da Conferência Nacional. Na catequese, Papa Francisco faz reflexões sobre os mártires. Igreja celebra Santo Expedito, padroeiro dos militares e santo das causas urgentes. Sessão adiada no Senado. Rodrigo Pacheco prorroga a criação da CPMI para apurar ataques às sedes dos três poderes. Decisão é criticada por parlamentares da oposição. Governo entrega proposta de nova regra fiscal. No ano da Jornada Mundial da Juventude, Jovens detentos ajudam na construção de confessionários em Portugal. e as comemorações dos 22 anos da Missão Canção Nova em Belo Horizonte. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova, Está no ar o Canção Nova Notícias. a serviço da vida e da esperança. Começou hoje em Aparecida a 60ª Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro. Pelos próximos dias, nossa reportagem destacará os principais assuntos tratados durante o principal encontro promovido pela CNBB. Humildade, temor e luz de fé. Estas foram as primeiras manifestações de Dom Valmor Oliveira de Azevedo após ter sido eleito presidente da CNBB em 2019. De lá para cá, muitos foram os desafios. Mas conseguimos dar respostas com simplicidade e com humildade na condição de aprendizes do que o novo tempo nos ensina e nos pede. Outro destaque dos bispos aos jornalistas foi a campanha da fraternidade, que ameniza o sofrimento do próximo a partir de ações concretas da igreja. A campanha tem propostas em nível pessoal, eclesial, familiar, social. E tem uma proposta muito específica, que é a coleta do Domingo de Ramos, chamada coleta da solidariedade, ela vai para os fundos de solidariedade. 60% ficam na própria diocese, que deve aplicar esses recursos nos seus projetos sociais, e 40% vão para o Fundo Nacional. Neste primeiro dia, os membros da presidência da CNBB apresentaram um relatório de balanço da gestão que termina este ano. Dentre as iniciativas, destaca-se o empenho da Igreja em olhar para os desafios da humanidade com esperança e espírito sinodal. Atenção ao tempo presente, mas ao mesmo tempo a expectativa, talvez, do que se delineia no horizonte, que deve pautar as nossas iniciativas. E não podemos jamais esquecer aquilo que diz Mateus 25, que são os critérios, por assim dizer, que Nosso Senhor vai pedir de nós. Eu estava preso, eu estava com fome, eu estava com sede, eu era migrante, etc. Da atenção ou da desatenção, digamos assim, depende daquilo que nós denominamos a salvação, a felicidade ou a realização. E nesta edição da Assembleia Geral, os bispos debaterão temas ligados à Igreja Católica, farão um balanço da gestão de Dom Valmor Oliveira de Azevedo à frente da Conferência Nacional e vão eleger um novo presidente. Sob o manto de Nossa Senhora, mais de 480 bispos ativos e eméritos deram início a mais uma Assembleia Geral da CNBB. Durante 10 dias, o episcopado vai definir objetivos futuros da Igreja. Estamos vivenciando, na alegria, essa oportunidade de ser também para nós e para a Igreja no Brasil esse testemunho de comunhão, na diversidade, na integração, na entreajuda, no espírito de sermos irmãos. O arcebispo metropolitano de Aparecida acolhe e reforça o sentimento de igreja sinodal. Este aqui é um grande ofício, um grande ato de amor à igreja. Com fraternidade e sabedoria, os bispos de todo o Brasil reunidos em assembleia irão votar para eleger os religiosos que desempenharão funções específicas na CNBB pelos próximos anos. Sendo a 60ª e já também conclusão de um quadriênio, prioriza-se também o relatório da presidência. E o que chama atenção nesta Assembleia são as eleições.
para a presidência, presidente de comissões e outras atribuições. Momentos de partilha, cumprimentos, sorrisos e reencontros. Dom Luiz e Dom Pedro Cipollini são irmãos e com uma única missão: evangelizar. Somos de dioceses diferentes aqui no estado de São Paulo, mas distantes, né? Uma diocese distante uma da outra, então é um momento de partilha, de comunhão entre nós também. Existe divergências, pensamento diferente, mas nada daquilo que nós vemos na nossa sociedade hoje tão polarizada, infelizmente, né? Uma das grandes conquistas do Concílio Vaticano II foi identificar a colegialidade do episcopado. E a fraternidade é uma das maneiras de ser fiel a esse propósito. Construindo a unidade da igreja, nós também estamos cultivando a amizade entre nós. Esse desejo também é direcionado aos novos bispos e àqueles que se tornam eméritos. Eu desejo todo bem, toda paz, que Deus os abençoe a todos. De Aparecida para Roma, o Papa Francisco prosseguiu hoje com um ciclo de catequese sobre o zelo apostólico, detendo-se desta vez no testemunho do que chamou de multidão dos mártires. O Papa Francisco refletiu sobre os mártires, homens e mulheres de todas as idades, línguas e nações que deram a vida por Cristo. O Santo Padre citou Santo Estevão, lapidado até a morte fora das muralhas de Jerusalém, e São Lourenço, que derramou sangue em nome de Jesus. Per il nome di Cristo, versò il suo sangue. O pontífice explicou que a palavra martírio vem do grego e significa testemunho. Afirmou que os mártires são mais numerosos no nosso tempo do que nos primeiros séculos. Para ele, estas pessoas não devem ser vistas como heróis, mas como frutos bons e maduros da vinha do Senhor, que é a Igreja. De acordo com Francisco, os cristãos são impulsionados pelo Espírito a organizar a sua vida sobre o mistério do amor de Cristo. Amò Cristo nella sua vita, lo imitò nella sua morte. Os mártires amam Cristo na sua vida e o imitam na sua morte, ressaltou o Papa. A imitação do Filho de Deus fazem com que a violência de quem recusa o anúncio do Evangelho se torne uma ocasião suprema de amor e perdão. Destacou que os mártires perdoam sempre seus algozes. I martiri pregano per gli aguzzini. O Papa lembrou ainda que, embora só alguns sejam chamados ao martírio, todos devem estar dispostos a amar e seguir Jesus diante de todos os homens e das perseguições que nunca faltarão à Igreja. Recordou também que o testemunho cristão está presente em todos os cantos do mundo, como as Irmãs Missionárias da Caridade no Iêmen, nação ferida pela guerra. Ao final, pediu oração pelo povo ucraniano. E perseveriamo nella vicinanza e nella preghiera. Perseveremos na nossa proximidade e oração pela querida e atormentada Ucrânia, que continua a suportar terríveis sofrimentos. Minha bênção a todos. A tutti la mia benedizione. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo decidiu manter a isenção para compras internacionais entre pessoas físicas até $50. A repórter Camila Castro está ao vivo com o economista César Bergo, que explica sobre essa decisão do Planalto. Boa noite, Camila. Olá, muito boa noite para você e a todos que nos acompanham. Exatamente agora o governo federal vai buscar formas para aumentar a fiscalização. Como você já adiantou aí do estúdio, ao meu lado está o economista César Bergo. César, muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Explica para a gente então sobre essa decisão do governo. Na verdade, foi uma boa decisão, porque não adianta persistir no erro, né? Ou seja, o correto seria aumentar a fiscalização para evitar a sonegação e a fraude, e não aumentar os impostos, né? Então, o governo toma uma decisão correta, né, de voltar atrás, porque, de fato, era muito indevido, de uma hora para outra, você acabar tributando essas compras, que é tão importante para muitas pessoas. Então, tem que ser bem pensado, né? Nós temos aí que $50 é um valor considerável, né? Mas o importante é que o governo tome essa decisão e volta atrás e as coisas voltam ao normal. Bom, o governo fala agora em fiscalizar. Você acha que o Brasil já tem essa estrutura para, de fato, fazer uma boa fiscalização? De forma alguma, né? Vai ter que crescer bastante nesse aspecto, né? Tanto a fiscalização virtual
como a presencial também, para que evite esse tipo de sonegação, evite um tipo de fraude, né? Para que o Brasil precisa arrecadar, né? Nós sabemos disso, mas o correto seria aumentar a fiscalização para você aumentar a arrecadação. César, muito obrigada pela sua participação. Eu volto com vocês. Uma excelente noite. Obrigado, boa noite para você também, Camila. Bom descanso. Olha, o presidente Lula assinou um projeto que libera recursos para o piso da enfermagem. Nós voltamos agora a Brasília, em nossos estúdios, com Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite também para você, boa noite agora para toda a nossa audiência. Olha, esse projeto ainda precisa de aval dos parlamentares para entrar em vigor. O governo federal enviou ao Congresso texto que abre brecha no orçamento federal para o pagamento do novo piso salarial da enfermagem. A falta de recurso travou a elevação salarial. O texto assinado por Lula permite a abertura de crédito extra no valor de 7 bilhões e 300 milhões de reais para o Ministério da Saúde. O dinheiro foi redirecionado de fundos públicos e do Fundo Social. O governo espera aprovar o projeto na semana que vem. Na semana que vem, está marcada a sessão no Congresso, o Congresso Nacional vai analisar e, tenho certeza absoluta, vai aprovar esse crédito. O novo piso salarial da enfermagem foi definido no ano passado, mas por decisão do Supremo Tribunal Federal não entrou em vigor. As justificativas eram a falta de recursos federais e a dificuldade do setor privado em reajustar o valor. O novo piso foi fixado em R$ 4.750 para enfermeiros e R$ 3.325 para técnicos. A ministra da Saúde destacou que a decisão foi fruto de um estudo detalhado para apoiar estados e municípios no cumprimento do piso. O compromisso para esse apoio financeiro a estados e municípios é ao setor público, ao setor filantrópico, ao privado que atende 60% SUS. Ou seja, é o compromisso com o SUS e ao compromisso com a valorização da categoria da enfermagem. Os trabalhadores comemoraram a decisão do governo federal. A enfermagem brasileira ela precisa ser reconhecida, né, porque cuidamos com muito carinho, amor, conhecimento dos nossos pacientes. Apesar da promessa de pagamento, o presidente do sindicato da categoria de enfermagem ressalta que um primeiro passo foi dado e será preciso aguardar a votação no Congresso. Se aprovado, o Ministério da Saúde faz uma portaria para regulamentar o repasse para municípios, estados, e aí sim teremos definitivamente o piso salarial no contra-cheque dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu ontem o projeto da nova regra fiscal. A entrega do documento ocorreu em um evento fechado no Palácio do Planalto e teve a presença do presidente Lula, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do vice-presidente do Senado veneziano, Vital do Rego. O texto teve alterações. Uma delas diz respeito às arrecadações extraordinárias, como privatizações e concessões que não serão incluídas no cálculo do limite de crescimento real. O governo quer evitar que receitas atípicas se tornem gastos permanentes. Durante a coletiva de imprensa, Lira afirmou que a proposta que substituirá o teto de gastos deve ser votada até 10 de maio. Mudando de assunto agora, a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de adiar a sessão de leitura do pedido para a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, para apurar os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro, foi duramente criticada por parlamentares da oposição. Em resposta à decisão de Pacheco, deputados pretendem acionar o Supremo Tribunal Federal. O adiamento da sessão ficou entre os assuntos mais comentados do país. O deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou que havia requisitos para abrir a sessão como determina a lei. O senador do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, declarou que o governo teme a apuração dos atos. Demonstrando um medo, um temor e um pavor que para nós parece inexplicável. Essa CPMI interessa ao Brasil e, em especial, ao Congresso Nacional.
Rodrigo Pacheco anunciou o adiamento da sessão diante da pressão de parlamentares governistas, que tentam convencê-lo a desistir da criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A oposição já reuniu número suficiente de assinaturas para a abertura da CPMI. Não há sentido que o governo federal não queira que seja feita uma investigação profunda, pluripartidária, com ambas as casas, para elucidar tudo. O deputado federal André Fernandes disse que a oposição pretende entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do presidente do Senado. Segundo o deputado, a oposição promete obstruir as reuniões de comissões no Congresso. O desejo dos parlamentares é o esclarecimento dos atos de 8 de janeiro. Muitas perguntas ainda não foram respondidas, como, por exemplo, a origem das imagens internas do Palácio do Planalto divulgadas pela CNN nesta quarta-feira. As imagens do circuito de segurança sugerem que o general Gonçalves Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, indicaria a saída de emergência aos invasores. Para o senador Magno Malta, o adiamento da sessão da CPMI prejudica a investigação. Mas a investigação vai mostrar quem é infiltrado, quem não é, quem cometeu erro, quem não cometeu, mas dentro de um ordenamento jurídico. Sem ordenamento jurídico, acontece o que está acontecendo hoje. Voltamos com o Canção Nova Notícias para falar do tempo. A primeira onda forte de frio está prevista para o feriado prolongado do dia 21 de abril. Áreas do Centro-Sul podem ser afetadas e ter um fim de semana gelado. Na quinta-feira, algumas regiões do sul já apresentam uma manhã bem fresquinha. No leste de Santa Catarina pode chegar a 2 graus negativos. No sul do Rio Grande do Sul, a 4 graus. Bom, a queda das temperaturas acontece em outros locais também. Na cidade maravilhosa, em que o calor costuma tomar conta dos dias, amanhã a máxima não passa dos 26 graus. E em Cuiabá, 29. Na capital paulista, os próximos dias de quinta até domingo, as máximas ficam na faixa dos 21 e 24 graus. Cachoeira Paulista não pode ficar de fora, porque amanhã começa o encontro Mães que Oram pelos Filhos. E você, mãe, que se prepara para este evento, vem agasalhada. As temperaturas podem surpreender. Termômetros entre os 14 e 23 graus amanhã. Máximas abaixo dos 26 graus até domingo. Mesmo com a massa de ar polar se aproximando, as chuvas não vão embora. Chove bem sobre o Amazonas, Acre, Rondônia e do Maranhão ao Ceará. O destaque, principalmente no sul e sudeste, vai para os fortes ventos devido ao ciclone extratropical que está no oceano e provoca muita ventania nas proximidades. Reinaldo? A Missão Canção Nova de Belo Horizonte está completando 22 anos de evangelização. Para celebrar a data, um evento especial está sendo preparado para o próximo domingo. A história da Canção Nova em Terras Mineiras começou em 2001. O bispo auxiliar de Belo Horizonte era Dom Décio Zandonati. Na época, o salesiano responsável pela comunicação na arquidiocese fez um pedido ao Padre Jonas. A Canção Nova foi como que uma abertura de fronteiras para essa comunicação diferente, mais precisa, usando os meios de comunicação com a exigência da igreja na época. Com o fim do contrato com a geradora local, a TV Canção Nova encerrou as atividades em 2005. 3 anos depois, a história mudou. Em junho de 2008, a nova geradora da TV foi inaugurada. O dia histórico contou com a presença de Monsenhor Jonas Abib, Eto, Luzia Santiago, missionários e amigos da Canção Nova. Eu estou profundamente agradecido a Deus, a esses que construíram esta obra com o seu suor, com a sua lágrima, com o seu sangue, e grato a todo esse povo que ajudou a fazer isso. Em outubro de 2009, outro fato marcante. Membros do núcleo começaram a atuar na missão da capital de Minas Gerais. De lá para cá, muitos trabalhos foram realizados por meio da TV e das atividades pastorais. Há 2 anos, a Canção Nova de Belo Horizonte vive um novo tempo.
A nova sede foi estabelecida e as atividades presenciais puderam ser retomadas. Tudo isso para melhor evangelizar e estar cada vez mais perto do povo mineiro. A Missão Canção Nova em Belo Horizonte tem feito esse trabalho de ir às paróquias, ir até onde o povo está, para poder levar esse evangelho e fazer com que as pessoas possam fazer essa experiência com a pessoa de Jesus Cristo pela força do Espírito Santo. O dia festivo contou com a Santa Missa e um programa exclusivo sobre a missão. Mas a comemoração não para por aí. No próximo domingo, um evento especial é preparado para celebrar a data. É um dia inteiro para a gente poder celebrar, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo por nós e vai continuar fazendo. Viva a Canção Nova! Parabéns à Missão de Belo Horizonte. Um gesto que leva à multiplicação do bem. É isso que acontece quando sócios e benfeitores ajudam esta obra que evangeliza 24 horas por dia. Estamos com 53% na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. A Jornada Mundial da Juventude, que este ano acontece em Lisboa, no mês de agosto, continua a abraçar os excluídos da sociedade. Pessoas que cumprem penas nas prisões portuguesas estão construindo os confessionários que serão usados durante o encontro mundial. A lixadeira é a principal companheira de Manuel Dias. Preso há pouco mais de 2 meses, ainda aguarda a sentença final e encontra no trabalho a oportunidade de enganar o tempo. É uma forma de passar melhor o tempo. Está lá dentro, está separado, o tempo não anda. De 1 a 6 de agosto, Lisboa reunirá milhares de católicos de todo o mundo na Jornada Mundial da Juventude. A grande expectativa é o encontro com o Papa Francisco. No Parque do Perdão serão instalados confessionários que padres, bispos e até mesmo o Papa Francisco usarão para atender os participantes. Serão construídos 150 em 3 prisões portuguesas. Aceitamos essa incumbência que tem essa dupla função, não só do trabalho, que também é importante para nós em termos da ocupação laboral e da integração também de quem cá está em termos de reclusos, como também poder participar num evento mundial com a dimensão que tem. Por outro lado, o trabalho é primordial, pois contribui para a ressocialização dos detentos, que adquirem conhecimentos e habilidades para obter renda. E o contato com a fé mostra com clareza o caminho a seguir. Afinal, são poucas as oportunidades após o período de reclusão. Temos sempre trabalho, sempre trabalho. A gente vai sempre estar entretidos e vamos aprendendo, não é? Que é para contribuir, para fazer alguma coisa quando sair para a rua. Aqui passa muito melhor o tempo, embora não seja um horário muito alargado, mas enquanto vêm e vão para os pavilhões, isso passa um tempo muito melhor. Além da diminuição das penas com o trabalho honesto, o diretor afirma que a iniciativa é uma forma de mostrar que coisas boas e importantes são feitas pelo sistema prisional, ajudando a trazer esperança e dignidade. Para nós é importante que as pessoas possam saber que dentro dos estabelecimentos prisionais também se fazem coisas positivas e, naturalmente, que eles foram feitos dentro do mão da obra prisional e nos estabelecimentos prisionais do país. Hoje a igreja faz memória de um soldado romano que se converteu ao cristianismo e mais tarde se tornou um dos santos mais populares. Estamos falando de Santo Expedito. Vamos a São Paulo com Sidney Fernandes, porque lá o dia foi de grande movimentação de fiéis. É isso mesmo, Sidney? Boa noite. É isso mesmo. Assim como ocorre em várias regiões do país, Santo Expedito é bastante celebrado em São Paulo. Boa noite a vocês aí nos estúdios e boa noite a todos que nos assistem. O santo das causas urgentes é também padroeiro dos militares. Aqui na capital paulista, Santo Expedito é celebrado na primeira capelania militar do Brasil. Quem conta essa história é a repórter Aline Mércio e o cinegrafista Antônio Matos. Expedito foi um militar que clamou por conversão urgente. Um oficial romano que acabou tendo a devoção na Armênia e é aquele também que faz a coisa hoje. Ele se converteu de imediato. Por trás da farda há muita fé.
E a minha proximidade com o Santo Expedito, ela se deu mais próximo quando eu tive o meu primeiro pedido para ele, né, que foi uma proteção e um amparo para poder passar no vestibular. A conversão imediata o levou ao martírio. Por esse motivo, Santo Expedito é conhecido como padroeiro das causas urgentes e atrai muitos devotos. Na saúde, nos meus negócios, na minha família. Santo Expedito é considerado patrono dos militares. Essa capela aqui no bairro da Luz, em São Paulo, foi fundada em 1942 e todos os anos reúne muitos militares que vêm agradecer ao padroeiro. O coronel aposentado Flávio Cordeiro faz parte da comunidade da Capela Militar. A caminhada na igreja é longa. Começou em 1964, em Lorena, no interior do estado, onde teve aulas com Monsenhor Jonas Abib. O meu querido Padre Jonas, que foi meu professor no Colégio São Joaquim, e também coordenava o nosso grupo de jovens. Hoje o coronel Flávio vem agradecer pela graça alcançada por intercessão de Santo Expedito. Há 20 anos foi curado de um tumor na cabeça. Quando apareceu para mim o Espírito Santo na hora que eu estava entrando no centro cirúrgico, e eu devoto Santo Expedito e Nossa Senhora Aparecida, foi quando eu recebi a mensagem: irmão, vá com fé, que a sua jornada ainda é longa. No comando da operação de segurança da festa, Capitão Scalco se emociona. Além de estar trabalhando, é uma oportunidade aqui de, ainda que em pensamento, não dentro da igreja aqui, estar fazendo o exercício de fé e transmitindo pensamentos positivos. Ontem, o Canção Nova Notícias exibiu reportagens sobre a saúde mental dos padres. O assunto deve ser debatido na Assembleia dos Bispos em Aparecida, em uma demonstração de que a Igreja sempre se ocupou do tema e está em busca de caminhos para cuidar da saúde integral dos presbíteros. Preocupada com a saúde integral do clero, a Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB produziu uma pesquisa inédita sobre o tema. Os dados serão apresentados na Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida. O ser humano é um todo. Cabeça, razão, inteligência, coração, atitudes. Então a Igreja tem se preocupado com esta saúde integral de todos os padres. Um padre realizado, que busca a realização da sua vocação, é um padre que está sempre mais disposto a colocar toda a sua vida a serviço. Presbíteros também se dedicam por conta própria ao problema. Padre José Carlos Pereira ouviu cerca de 2.000 padres e transformou os relatos em livro. Um número significativo de padres que celebram 6 missas no final de semana, padres que não têm horário fixo de refeição, padres que não têm tempo para si, nem para cuidar da saúde. Isso vai gerando estresse. Padre Antônio de Pádua, da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro, trata do tema desde 2020 e está se graduando em Psicologia Clínica. Meu objetivo, claro que tudo é em sintonia, né, com as necessidades reais da igreja, mas exatamente ajudar ao sacerdócio. Clayton reconheceu as fragilidades e passou por tratamento no Centro Âncora, em Maringá, no Paraná. Desde 2011, a unidade tem um trabalho voltado ao cuidado à saúde integral dos presbíteros. Hoje, o religioso administra uma paróquia. Diminuiu o ritmo de trabalho e segue em busca de uma vida equilibrada. Administrando a minha vida com cuidados, é claro que eu já tive tropeços, mas agora eu consigo me notar, me perceber, me escutar, buscar ajuda, pedir ajuda. O ser humano é um ser social, é um ser que precisa do outro. Então, agarre-se na humildade e peça ajuda a quem está ao seu lado. O caminho do seguimento de Cristo é um caminho de alegria. E quando eu tiro os olhos desse Cristo que me chamou, quando eu desvio esse olhar desse segmento livre e alegre, é que a vida se torna pesada. Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, assim, sabe? Não sair do essencial da nossa vida, saber dialogar e saber perceber a nossa vida, estar conectado e pedir ajuda.
Nossa participação fica por aqui, mas amanhã voltaremos com outras informações. Uma boa noite a todos e é com vocês na Central de Jornalismo em Cachoeira Paulista. Boa noite, Sidney. Bom descanso para vocês e até amanhã. Nós voltamos a falar da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que começou hoje em Aparecida, como a gente já mostrou aqui nesse telejornal, e que fica no interior de São Paulo. Durante todo o dia, a repórter Elaine Santos acompanhou os trabalhos e traz mais informações. Os bispos participam nesse momento da missa de abertura da Assembleia após um longo dia de atividades. Dom Valmor de Oliveira Azevedo, atual presidente da CNBB e arcebispo de Belo Horizonte, preside a celebração no Santuário Nacional de Aparecida. Essa é a primeira vez que a nova tradução do Missal Romano é utilizada em um ato litúrgico. Esse início de assembleia foi marcado também por mudanças no episcopado brasileiro. Mais cedo, eu conversei com os bispos nomeados pelo Papa Francisco. Com o coração agradecido e transbordante de alegria, acolho a Diocese de Divinópolis como um grande presente de Deus para mim, a terra que Deus escolheu para fecundar a minha vida e ministério. Já tem data para a posse, um planejamento de quando vai ser, de quando o senhor vai para lá? Será no dia 17 de junho, às 10 da manhã, num sábado, na Catedral de Divinópolis. Desde já convido a todos que quiserem participar conosco para esse momento de gratidão a Deus. O Papa Francisco confia uma nova missão e nós abraçamos com certeza de que o amor de Deus é que nos conduz, né? É o Espírito Santo que nos ilumina para dar esse sim e continuar a nossa missão onde Ele nos colocar, né? Onde Ele mandar, a gente vai com alegria. É um motivo de toda hora agradecer a Deus e louvá-lo por essa oportunidade. Por hoje é isso, mas a gente continua por aqui para deixar você bem informado sobre tudo o que acontece na nossa igreja. Da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, Elaine Santos para o Canção Nova Notícias. Agradecendo a Elaine e todos os companheiros de trabalho que estão firmes lá em Aparecida para acompanhar todos os desdobramentos das discussões, debates dos bispos do Brasil que estão reunidos em Assembleia Geral, a 60ª, lá em Aparecida, terra da padroeira. Isso mesmo, Reinaldo. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.